Boa noite a todos e todas. Nossa convidada está com problema de entrada, só para deixar registrado para o pessoal que vai ter contato só com a gravação. E então eu resolvi. Então, assim, conhecer essas questões, saber as nomenclaturas, de como essas estruturas são feitas, facilita muito o diálogo, por exemplo, junto das gráficas, né? Na hora que você tem que fazer o seu orçamento caber naquela produção gráfica. Isso é muito importante, né? E só a experimentação da encadernação é que vai dar essa intimidade para vocês, né? Então, quando eu escrevi com Roberta, né, o texto sobre, eu até botei o nome do texto, o pulo de gato, o pulo do gato no design editorial, né, que é entender de encadernação para poder estabelecer um diálogo com as instâncias de reprodutibilidade, as gráficas e etc., né, da melhor maneira possível. Fora que, quando a gente, na atual conjuntura do design gráfico, né, no qual a gente passa muito tempo diante do computador, né, se a gente não imprime, a gente testa tamanho de fonte, contrastes. É bem fácil do que aquilo que você esteja produzindo não dê muito certo, né? Porque, na realidade, o computador ele trabalha, né, a cor-luz, e o processo de impressão trabalha a cor-pigmento, né? Então, é uma outra forma, né, de gerar visualidades, tá? Então, é uma coisa que vocês têm que ficar atentos. Rô, eu meio que apresentei você enquanto você estava tentando entrar, né? Que você é a nossa querida da primeira turma, e que eu fiquei muito incomodada que é uma realidade até hoje, né? Esse meu incômodo ainda existe. Naquela época, né, que vocês estavam pagando design contemporâneo, de que a turma, de uma maneira geral, tinha poucos hábitos de fazer anotações, né? E aí, por isso que eu levei vocês para aquela pracinha, lá num sábado, para fazer os esquetes, né? Porque eu achava que a partir do momento em que vocês se debruçassem nessa tarefa, vocês criariam apegos, né, aos cadernos e queriam andar com ele o tempo todo e fazer anotações. A outra coisa que eu acho que é importante, aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre a tua trajetória para eles. A outra coisa que eu acho que é importante, né, da tua experiência, e que a gente já conversou com isso, tanto que a gente escreveu um texto sobre isso, inclusive o livro vai sair de fato agora, né, depois de tanto tempo, com o artigo que a gente escreveu, é a importância de saber os processos, né, de encadernação como processo criativo também, né, de você ter essa intimidade com a matéria para poder inclusive, estabelecer diálogos, né, com a própria gráfica, com as próprias instâncias de reprodutibilidade, né? Então, gente, fiquem à vontade de perguntar a Roberta. E, Roberta, obrigada por estar aqui, estou muito feliz. A fala é sua. Bom, gente, a professora Germana já fez uma breve apresentação. Eu sou da segunda turma, na verdade, né? E eu recordo como se fosse ontem esse acesso, né, que a Germana passou para a gente nesse sábado. Quer dizer, a gente estava todo mundo assim junto e misturado na empolgação do design, daquilo tudo acontecendo, né? A G praticamente levando o curso nas costas, porque, salvo engano, ela era uma das únicas, assim, era a única, né? Eu fui a única professora de design durante 2 anos. Pois é, né? E eu lembro, nossa, tem muita história em relação a isso, né? E esse sábado, assim, bom, a gente estava tão empolgado que se ela dissesse no domingo, a gente também ia estar junto, né? Com certeza. E aí, ela veio com um processo da encadernação japonesa. Só que antes de eu chegar até esse ponto, né, da encadernação, de conhecer no curso de design, eu era daquele tipo que fazia aquela coleção de papel de carta. Eu lembro até das marcas, meu Deus, sou velha mesmo. E aí, eu acho que esse coisa do papel, do livro, sempre esteve presente, né, de alguma maneira, mas
obviamente, assim, que quando eu entrei para o curso de design, eu sempre pensei na construção de algo, alguma coisa, né? Não sabia o que ainda, mas eu tinha essa ideia de que, bom, eu precisava criar alguma coisa, um produto. E no início do curso eu sempre dizia, olha, eu sempre quis trabalhar com uma coisa que eu não preciso dos outros para me empregar exatamente para isso. Eu quero criar dentro dessa área. Quando a G mostrou e fez, foi aquele envolvimento com a turma, né, em relação à encadernação, que foi a japonesa, né? Eu tenho até hoje esse caderno. Aí eu disse, cara, eu preciso aprender mais disso. Eu quero mais disso. Eu sei que eu fiquei, né, foi em 2011, e aí a gente não tinha muito acesso também a algumas informações que hoje se tem em relação à encadernação, mas ali foi a porta assim, que abriu de uma maneira, para mim, pelo menos, foi um universo maior do que eu imaginava que existia, né, por causa exatamente dos processos, de onde veio as costuras, de como eram feitos os livros antes. Uma coisa leva a outra, né, a construção do papel, né, quem detinha desse poder, vamos dizer assim, do conhecimento em relação ao papel, né, essa transição do papiro, do pergaminho, do papel, foi uma coisa que levou a outra, e eu me apaixonei de uma maneira que eu comecei a trabalhar assim, fazendo caderninhos e vendendo na universidade mesmo. Meus primeiros clientes eram meus amigos de classe, né? E daí veio outras turmas de outros cursos, aí começaram também a pedir. Aí eu lembro que eu mostrava sempre para a Gê, ela dizia, Rô, tá ótimo, mas olha, às vezes ela dava uma dica, eu sei que ela não lembra de tudo, mas cada coisinha que ela falava em relação, claro que o conhecimento dela em relação à técnica, né, a forma, a estrutura, anos-luz na minha frente, então, assim, as dicas que ela deu serviu para que eu ampliasse também meu olhar em relação a esses estilos, né, principalmente acabamento. Eu me lembro que ela falou uma vez do acabamento, e aí eu corri atrás mesmo para melhorar em relação a isso. E parece que não, mas às vezes é uma frase, uma palavrinha que a gente melhora, né, enquanto profissional, enquanto estudante, né, que nós somos. E eu estava mesmo para devorar o design, né, nessa época, então toda informação me era válida. Foi muito importante, né, porque a partir daí eu comecei, como eu falei, a fazer alguns estudos, aprender outras técnicas, né. Eu descobri que tem mais de 100 técnicas assim, de encadernação, e eu só sei 35, né? Estou devendo um bocado aí ainda. É um universo mesmo que existe, e cada encadernação tem uma localidade nascente, uma forma, uma cultura, uma coisa por trás, um ateliê, que antes era 7 chaves, e hoje esse conhecimento está sendo ampliado, né, de alguma maneira, mas o porquê da encadernação, vem os livros, vem um pergaminho, como eu falei, né? É uma corrente que não tem fim. E eu, assim, me dediquei de uma maneira que acho que eu já era apaixonada e não sabia, e aquilo ali já fez o clique, né, do que eu precisava. Para mim tem um significado muito importante, né, em relação, como designer, como artesã do papel, vou dizer assim, mas como pesquisadora também, né, em relação a essa área. Tudo está junto, né, dentro dessa perspectiva mesmo, do que o design, como o design também transformou a minha vida em relação à encadernação, a editoração e tantas outras coisas. O que é que diz para eles o que é que tu faz hoje, Rô, para viver? Tu ensina... Sim, eu faço muita coisa, malabarismo, inclusive. Dentro do contexto, assim, de que eu transformei nessa arte como minha profissão, eu consigo fazer para uma marca chamada Oxi Cadernos, né? Alguns de vocês, não sei, devem conhecer. Tá no Instagram, gente. Isso. E eu faço cadernos mais assim, desses estilos desconstruído ou construído de maneira com tintura. Eu sempre vá brincando, né, com essa coisa da estamparia, com tecido, com papel, ou com qualquer outra coisa que possa aderir a essa superfície, né? Claro, tudo sempre é um experimento, às vezes dá certo, às vezes não, mas assim,
para mim, além da profissão, é uma brincadeira, né? A encadernação. É gostoso demais de fazer, de você construir, né? E você sabe, claro, a partir do momento que você vai tendo conhecimento e técnica, você sabe o que, é que você está fazendo, o que, é que você quer propor. E às vezes nem sai aquilo exatamente como você propôs, mas sai uma coisa bem diferente. Eu me lembro da costura portuguesa, né, Gê? Que você acabou fazendo uma lágrima. Tipo aquela coisa do acertou no que não viu, né? Eu errei a costura e ela ficou uma coisa assim incrível. Exatamente. Então, assim, não foi uma proposta inicial, mas quer dizer, o resultado. Inclusive, eu até fiz uns pequenininhos com aquilo ali, com É aquele mesmo? fio. Ah, Eu que adorei. legal. Eu acho que eu tenho. Deixa eu ver aqui, eu acho. Eu. Ficou fantástico, assim, e diferente, né? Mas, Se a gente quisesse inventar uma costura, não conseguia, né? Mas aí eu errei. ó, foi isso aqui, ó, Ah, que legal. Sim, ficou né? ótimo. E, assim, uma ideia para muita coisa, né? Nossa, eu adorei. Eu falei, cara, ainda bem que ela errou, sabe? Porque é exatamente isso. O experimento vai construindo também outras coisas, né? É muito bacana. E dentro da encadernação, aí a gente sabe, né? Dentro da história, tem, sobretudo no século XVIII, havia muita marmorização de papel, só que é uma técnica bem mais antiga do que quando chegou o boom, assim, no Ocidente, que é a marmorização, né? Tipo esse estilo aqui que eu estou falando, a GB conhece. Não sei se vocês já tiveram aula Eu com vou ela, né? fazer com eles, vou fazer ainda. Sim. E, assim, como isso também dá, nós, enquanto designer, uma liberdade de criação, né? Aí vem projetos gráficos também a partir Vou disso. mostrar até o Instagram para eles aqui enquanto você fala. Tá, assim, existe muita coisinha, né, que pode ser feito, que é possível de fazer, do tamanho que a gente quiser, dentro de todas essas técnicas, né, que a gente aprende. Dentro do universo do ganhar dinheiro com isso, porque às vezes a gente se encanta tanto com uma coisa, né, mas só dá prazer mesmo e gasto, né? Sim. Mas retorno às vezes é bem mais complicado. Eu estou numa cidade hoje chamada Paraty, Rio de Janeiro. É uma cidade que abraça muito essa questão do artista, né? E, sobretudo, assim, de quem faz, de que propõe alguma coisa diferente dentro desse campo, né? Que a gente vive aqui. Tem muito ceramista, tem muito aquarelista, e encadernação, engraçado, só tem eu e mais uma menina que é de São Paulo, e ela nem consegue trabalhar na encadernação, porque ela trabalha num alambique, tipo, bom, distante, assim, né? Às vezes eu até faço parceria com ela para me ajudar em alguma coisa, mas aqui é um campo, assim, que eu achei, não porque só tem eu ou outra pessoa como encadernadora, mas aquilo que eu quero colocar artístico no caderno como que eu posso dizer? É um ambiente onde me compra mais, sabe? Agrega mais valor àquilo que eu faço, é diferente. Né? A recepção em relação à encadernação artística, né? Daí vem trabalhos, e isso também é bacana, que é uma cidade que tem muito escritor, inclusive a festa literária, né, vai ser em novembro esse ano. É Eu uma, quero ir esse ano. né, assim, é uma festa que vale a pena realmente conhecer, porque você vê autores, artistas, né, na rua mesmo, e vendendo seus livros, e, sabe, decantando suas Acho que é poesias. a feira literária mais interessante assim que a gente tem no Brasil, né? Eu acho que é uma das maiores, né? E ela é conhecida internacionalmente, então, assim, muita gente de vários países aqui. Eu estou trabalhando numa loja que a Oxi tem um espaço e estou conseguindo jogar a linguagem que eu quero, né, em cima daquilo que eu faço. Então, essa cidade, ela possibilita isso de uma maneira, assim, bem mais significativa para mim. Eu recebi um trabalho de diagramação de livro, quer dizer, é uma forma independente, né, de livro independente, de um professor de São Paulo. Aí ele estava aqui na Flip, então me conheceu, aí ele queria, então eu fiz toda a diagramação, é um livro, vamos dizer assim, tradicional, né, porque é filosofia. E aí eu fiz a impressão, a diagramação, a impressão, a costura, que aqui é uma francesa,
Fiz a capa, não fui a capista, né? Só fiz a organização e fiz o refil da capa e entreguei. Então, foram 35 tiragens, a primeira e a segunda vez, 35. Eu trabalho também com pouca tiragem, uma vez que o trabalho é, assim, um pouco... Por exemplo, no tradicional, acho que a gente trabalha até mais do que no artístico. Por incrível que pareça, né? Eu sinto isso. É mais pesado, talvez porque a gente precisa seguir o padrão. Quando está num artístico, você tem mais liberdade, né? Dessas coisas que são parametradas assim. E aí tem as aulas também, né? Como eu falei, eu tenho umas 35 técnicas, mais ou menos. Tem a estamparia, que tudo para mim está sempre agregado na encadernação, né? Tudo que eu penso, até uma coisa que nada a ver, não, cabe dentro do caderno, sabe? Eu quero botar dentro do caderno. E tem um cara que faz máscaras aqui, eu aprendi o papel machê, eu digo, não, mas eu quero uma máscara dessa aqui, ó, na capa do meu caderno. Ele, não, mas vai ter volume, não importa, sabe? Então, assim, sempre eu estou agregando os conhecimentos, alguns outros, né, que a gente vai adquirindo, mas para exatamente isso que eu faço, né, que eu tenho uma paixão pelo papel, pelo... O design editorial, ele é muito fantástico, né, Gê? Eu acho que as possibilidades, ainda mais quando alguém diz assim, tem carta branca, aí já era. É muito legal. Saber se o processo, ele então não é seriado, então cada caderno ele é único. A capa ela é diretamente marmorizada, então você não faz a memorização, leva para o computador e faz impressões para fazer novas capas. Você não faz vários cadernos iguais. Sempre depende, né, da proposta. Por exemplo, tem cadernos que eu posso fazer as capas, uns que eu fiz aqui de Paraty, que eu fiz uma sequência de impressão no tecido, tá? Eu fiz a arte mesmo no Illustrator, fiz a impressão no tecido e criei essa série. E mesmo assim, ainda igual não fica, né? Porque como é um processo manual, às vezes, ou uma coisa ou outra não ficam semelhantes. Mas, assim, eu prefiro não fazer essa coisa de iguais, sabe? Eu acho muito cansativo. Eu gosto de pegar um caderno, faço um desenho, alguma coisa assim, diferente, esse que não tem nada, não conversa com esse, sabe? E aí você vai tendo essa liberdade, eu acho que fica até melhor, né? Quando você emprega uma energia assim num caderno que você sabe que não vai repetir, sabe? E as pessoas que compram. Você se apega? Eu digo assim, você usou a palavra energia, né? Você tem uma energia muito grande. E como não é uma coisa necessariamente que passa por um processo de reprodutibilidade, né? É único, como o Felipe está dizendo, você se apega? Tem caderno que você disse, eu não vou vender nem a pau? Eu pensei nisso, falei. Já aconteceu no curso de design, não lembro quem, mas me pediu um caderno assim, assado, cheio de, sabe, de frescurite, vou dizer assim, né? Bota isso, bota aquilo. Quando ficou pronto, eu não consegui entregar. Aí a menina disse, não, eu vou fazer outro, mas esse aqui eu não vou conseguir. E eu falei para ela assim, né? Ela ficou até chateada. Mas aí eu nem fiz, porque ela não queria mesmo. Mas eu fiquei com esse caderno, né? Porque, não, isso aconteceu várias vezes, assim, por exemplo, porque tem tanto de você ali no processo, né? Sim. Que às vezes o percurso, às vezes você vai fazer uma técnica, e, por exemplo, como eu, né? Fui fazer uma costura portuguesa, errei, e achei que ficou muito legal a costura. Como entregar uma coisa dessa, né? Que é única. Exato. E, assim, já aconteceu de eu ter feito um, e aí eu ficava na dúvida se eu ficava para mim ou colocaria para vender. E aí eu vim a Paraty em 2019 e achei de pegar os cadernos, trouxe alguns e coloquei na praça para vender. E aí, na hora que eu estava arrumando a bolsa, eu tirei o que eu não ia vender. Nossa, parece que foi assim, um imã. Um cara chegou, pegou o cara e disse, quanto é esse? Eu olhei para ele, eu não ia vender, mas e aí? Eu fiquei naquela situação, aí eu disse, vou botar bem caro para o cara não querer, né? Eu falei, esse daí é 140. Aí ele, eu quero. Eu quase digo,
sabe, eu digo, porra, eu devia ter botado 500, pelo menos, sei lá, alguma coisa para ele não levar. Então, assim, é um afago das mãos, né? Eu tenho uma frase que eu uso na hoje que eu falo que o que não é feito com as mãos da gente, com o afago das mãos da gente, não é da gente. Então, cada pessoa que leva um caderno meu, leva um pedaço de mim. Uma coisa minha, sabe? E aí, aqui em Paraty é muito estrangeiro, aí eu vejo esses estrangeiros levando, qual país é? Áustria, não sei. Poxa, meu Deus, vai estar para tão longe. Como que eu queria, pelo menos, ainda ter um domínio sobre isso, mas aí escapa, não tem jeito, né? E é gostoso, sabe? Você sabe também que seu trabalho está sendo reconhecido, as pessoas estão elogiando, chegou uma encadernadora esses dias aqui, que disse que conhecia a Estela, quando a Estela Vilela começou a encadernação, ela já era mestre. Eu disse, ai, meu Deus. E aí ela falou bem assim, aí ela pegou meu caderno, aí já sabe, eu já fiquei aflita, porque, poxa vida, a mulher tem mais experiência do que a Estela, pronto, lascou. Aí ela pegou meu caderno, ela disse, muito bom seu acabamento, viu? Você está de parabéns. Eu falei, pô, vindo da senhora, eu já sei que ganhei o dia. Aí ela me deu o cartão. O caderno da Roberta é sensacional. Tem um acabamento assim, sem igual. Isso é todo mundo que pega diz de verdade. Mas eu aprendi com a mestre, né? Eu tenho realmente que ficar boa mesmo no negócio. Eu lembro que até você fazendo aula comigo, você dava dicas. É massa, G, né, velho? Porque você não para de aprender nunca, assim, estando com ela, né? Ela, por que faz assim e não faz assado? Eu lembro Eu sou chata. da folha de guarda. Lembra? Sim, aquilo ali, ó. Só do 1 centímetro, né? Que você falou, se fizer assim, não vai puxar. Cara, a gente está constantemente aprendendo, isso é massa, sabe? Você não pode dizer que sabe. Você tem que estar aberto mesmo para o novo, sempre tem alguém que tem uma técnica diferente. Eu acho que isso que é bacana, né? E agrega também a gente enquanto conhecedor, né? Não ter medo de aprender, né? Porque isso é aberto, né, para isso. Porque se você acha que sabe tudo, não aprende nada. Essa é a verdade, né? Boa noite. Boa noite. Você falou que conhece mais de 436 técnicas de encadernamento, né? Aí como é que você escolhe qual fazer no projeto quando você está montando... Muito boa pergunta. Então, existem encadernações, como eu falei, que vêm de algumas culturas, né? De alguns povos, tem uma história por trás, né? Há um tempo aí, recente, a menina falou, olha, eu tenho um projeto, mas é assim, da cultura africana. Que encadernação eu posso usar, né? Então, quando você conhece de onde vêm essas técnicas, você sabe uma resposta mais rápida, né? Assim, em relação àquilo que está sendo proposto. Então, eu falo, olha, você faz a copta, que a copta é uma costura egípcia, né? Africana, e ela também tem uma variação na Etiópia. Então, assim, isso te faz com que você leve o seu projeto, né, para alguma direção, quer dizer, um melhor direcionamento em relação à própria técnica, né, daquilo que você está propondo. Então, conhecer a história, eu acho que é o fundamento mesmo da direção. Olha que legal, né? Fazer essa relação da história, né, da origem da encadernação, com todo o significado que você quer propor no teu projeto. Isso é muito interessante. Sim. Né? Muito bom, muito bom. A francesa é a clássica, né, dos livros que a gente compra Sim. Né, que as máquinas já fazem, né? Já fazem. Francesa. A francesa e a portuguesa, as máquinas fazem. Exatamente. O meu livro, eles fizeram aqui, ó, a portuguesa. Lembra, Rô, que a gente pensou em fazer isso na mão? E a própria gráfica fez, ó, tá vendo? Fez uma costura com a lombada aberta. Sim. Né? A capa é dura, mas não tem debrum, né? Ó, tá vendo que você vê aqui, ó, na lateral o material da capa, né? O debrum é aquilo que veste, né, a capa. O que é legal, mas o livro fica bem frágil, né? O debrum dá uma segurada maior. E o dorso dá uma segurada maior. Enfim, tem a ver com mais ou menos o que Daniel está perguntando. Tem a ver com todo o significado que eu queria que o leitor tivesse ao ter contato com essa obra, né? Tem a ver com isso. E agora, a minha escolha, ela só acontece porque eu, né, de alguma forma, eu conheço as encadernações, né? Não tem como você optar por um tipo de encadernação ou fugir, né, do usual
se você não tem conhecimento sobre, né? Sim. Então, não busca conhecimento sobre. Até faz, né? Mas às vezes fica incoerente. Imagina eu fazer uma encadernação em relação à França com costura portuguesa ou japonesa, Japonesa, né? né? Até faz, mas fica Sim. incoerente, né? Sim. Tudo tem a ver com o significado que você quer propor, né? Aquela história da experiência, né? É por isso que, desde a história, a Roberta sabe muito bem disso, desde a época dos manuscritos, que os livros têm diferenciações, né? Então, os livros de luxo, que a gente chama hoje, já existem há muito tempo, há séculos atrás, né? Eram livros que Era até mais recebiam... luxuosos, né? Exatamente, que recebe tratamento de capa, de papel, né? Boa noite. Eu estava olhando aqui o Insta e me surgiu uma dúvida até falando de papel e tal. Tem algumas costuras, né, dependendo do tipo dela, da técnica e tal, que ela é exposta. E aí me surgiu a dúvida sobre a gramatura do papel, dependendo da grossura dele, se influencia nessa costura, se na hora do acabamento é mais difícil de fazer. Quer responder, Rô? Se quiser, pode responder. Não, vá, você é a convidada. Então, qualquer gramatura é possível de encadernar, né? Talvez assim, se eu quero uma lombada mais grossa, né? Vamos dizer, então aí eu posso pegar um papel com gramatura maior e dar esse volume, sabe? Se eu tenho a intenção de bater no martelo para virar uma encadernação, que geralmente faz isso com a francesa, né? Mas que ela tem um encaixe, né? Que antigamente se fazia dessa maneira. Então, eu posso pensar, né? Numa gramatura de 90, de 120, sabe? Que ela vai dar mais corpo para isso. Mas não quer dizer que uma de 50 gramas, de 70, né? De 80 não faça. Tudo faz, né? Tudo é possível em qualquer espessura. Acho que depende mais do projeto mesmo que você e do que você pretende com esse projeto para escolher o papel. Mas essa pergunta também é interessante pelo seguinte: eu faço uma encadernação chamada piano hinge, que é com Linda palitos, essa. né? Essa é Precisa linda. observar. E eu já testei ela com... Para ela assim, para o dorso na câmera, Rô, para os meninos verem que coisa linda. Tem essa e tem essa aqui. É linda São essa, dois... cara. Se você observar, o corte é diferente uma da outra, né? Parece faz um sistema de dobradiça, gente, o palito. Exato. No papel. E o nome da encadernação é piano hinge, né? Justamente porque significa dobradiça. Ó, Gi, você está correta. É linda de morrer. Dobradiça de porta, né? É. E assim, eu percebo que se eu coloco folhas leves, com gramatura baixa, ele não tem muita estabilidade, essa encadernação. Então, nesse caso, aí eu já uso de 180, né, de, assim, gramaturas mais altas, porque vai dar mais aporte para os palitos. Entende? Eu queria saber se esse de dobra que você mostrou, vai ponto de cola, é só encaixe mesmo. Aqui, ó, tá vendo? É só encaixe. É só encaixe. É lindo. Os que a Rô faz são maravilhosos. Tem muita forma de fazer. Uma madeira, um pedacinho. É um palito. Palito de churrasco. Palito de churrasco. E é muito legal de fazer. Muito bom mesmo. E as possibilidades são muitas. Com a mesma costura, você faz 10 variações, no mínimo, assim. Você pode fazer um que abra de um lado e do outro. Eu fiz um que eu fiz uma sanfona com as dobradiças, né? Uhum. Você abre de um lado e do outro, assim. Dá para brincar, né? Dá para brincar e você fica... Rô, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. A sua entrada, eu fico muito feliz, né, com a sua fala. E, enfim,